Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Muito bem, pessoal, estamos começando mais uma edição do Black Yellow Brasil Podcast, episódio 194 desse seu programa sobre os Steelers para todo o Brasil, direto de fambonanet.com.br, iTunes, Spotify, Amazon Music, Deezer, da onde você quiser, do sofá que você já está abraçado nele, na expectativa para playoffs. Eu sou Danilo Batista, seu host, condutor deste programa, mais uma semana. Agora viramos o ano, voltamos a ter programa pré-jogo, né? Era meio difícil fazer essas gravações no Natal, ou fazer antes de um jogo da turma do terrão dos Steelers. Agora voltamos à vida normal, voltamos a ter esse pré-jogo. Vocês estão acostumados nesse programa que a abertura dele é um lance mais longo. Eu falo aqui um monólogo por uns 5 a 10 minutos sobre o jogo, depois a gente entra com entrevista e os palpites dos meninos. Hoje a gente vai fazer um formato diferente, um pouquinho mais aprofundado, já que é jogo de playoff. Então eu tenho diretamente, desde o princípio desse programa, a presença da chefia Ricardo Rezende. Muito boa noite, Ricardo. Boa noite, Danilo. Uma satisfação estar aqui de volta essa semana. Teve gravação na segunda e já estamos aqui na atividade de quarta-feira. Semana de playoffs, né? 2 anos longe de playoffs, faz isso com a gente. Expectativa. Se a gente estava nessa expectativa com 2 anos longe dos playoffs, eu queria saber do nosso convidado, Heber Barros, da Pound BR. Heber, já uma pergunta de aquecimento: como é que tá a expectativa, o coração de vocês depois de 18 anos sem playoffs? Boa noite. Boa noite, pessoal que nos escuta. Boa noite, Danilo. Boa noite, Ricardo. É um prazer novamente estar aqui com vocês. Mesmo lembrando que da última vez que eu participei aqui não deu muita sorte, né? Eu espero que essa semana a gente possa ter um resultado diferente do que foi a última vez que eu participei aqui com vocês. Em relação à sua pergunta, falando, até pegando um gancho aí no que o Ricardo comentou, é até um pouco injusto esse tipo de comparação, porque vocês estão aí disputando playoff ano sim, ano não, fica 2 fora e já estão tristes, né? E a gente que está aí há 18 anos, quase uma maioridade penal aí, se você for pegar de pessoas falando. O Browns basicamente conseguiu, já tem licença aqui no Brasil para conseguir tirar sua habilitação, só com a data de que ficou longe dos playoffs, né? E pegando aí o panorama do que a gente tem até aqui na semana, né? Tava muito bom, agora tá meio ruim, e aí parece que melhorou um pouco, mas tá pior, sabe? Então é mais ou menos aquele meme que a gente viu bastante na internet, é o que pode resumir essa sensação do Browns essa semana, né? A gente comemorou muito a classificação, eu acho que independente do que aconteceu com o Stefanski e tudo mais e o Covid-19 afetando o Browns ao longo dessa semana, eu acho que são 2 coisas que têm que ser separadas, né? Uma conquista, esse ano de 2020 para o Browns foi especial demais, a equipe depois de muito tempo conseguiu quebrar diversos recordes, né? E acabar com muitas coisas ruins, e vai implementando uma cultura diferente, né, estabelecendo uma identidade, e esse trabalho todo foi coroado com a classificação para os playoffs, depois de 18 anos, como a gente falou. Então, uma coisa que eu até mencionei bastante, né, eu acho que a vaga para os playoffs era o que poderia coroar esse trabalho. O que vier daqui para frente é lucro. Bom, quando você se refere a toda essa situação, é claro que está muito envolvido fortemente as recentes, vou falar crise, que talvez seja o termo mais correto aqui, o impacto que isso teve e vai ter. Já tiveram jogos arrumando wide receiver, Deus sabe da onde, já teve outro jogo com outros setores do time afetados, agora head coach e guard fora. Você acha que é muito grande o impacto de ir pro jogo sem Kevin Stefanski na sideline? Então, rapaz, ao longo desses dias a gente tem conversado bastante o quanto o Stefanski faria falta, né? E respondendo a sua pergunta de uma forma até um pouco curta, eu tava vi uma entrevista hoje do Stefanski, né? Ele deu uma entrevista de casa, via Zoom, né? Como já tava sendo, mas a diferença é que foi da casa dele, até porque ele tá lá recluso e tudo mais.
e o tempo todo você via que ele não queria focar tanto nele, mas em sim no time, e falando, eu tô bem, obrigado por perguntarem, minha família tá bem, mas ele sempre tentava tirar um pouco desse foco, né, e focando no time, mostrando o quanto ele estava preocupado em ajudar na preparação, mas ao mesmo tempo, ele não queria que todo mundo tivesse essa imagem de que ele é o Browns, mesmo ele sendo o head coach que mudou toda a cultura do Browns, um dos principais responsáveis, é claro, não só ele, mas eu acredito que diretamente responsável. Sou um dos defensores mais ferrenhos de que ele merece sim o título de Coach of the Year. Até todo mundo que conhece o que o Browns era e o que o Browns foi esse ano pode atestar o quanto esse cara trabalhou bem. E ele tem uma citação que ele deu na entrevista, foi que ele não o Browns não é uma imagem do Stefanski, né? O Cleveland Browns é muito maior do que isso, e que eles conseguiram estabelecer uma nova identidade, e que essa identidade poderia ajudar o Browns independente dele estar em campo ou não. Isso é claro que é um discurso, a gente fica esperançoso, dá aquele hype de ler esse tipo de coisa, mas analisando friamente, o Stefanski era quem estava fazendo as chamadas ofensivas, né? Então a gente não sabe exatamente como o Van Pelt, que vai ser o substituto dele como play caller no ataque, né? Como que ele vai sair. Ele tem um histórico como treinador de quarterbacks junto com o Aaron Rodgers lá em Green Bay por um bom tempo, e então assim, é difícil a gente imaginar o quanto o Stefanski vai fazer falta, porque você pode imaginar que talvez ele consiga preparar um roteiro para primeiro, segundo, terceiro quarto talvez, mas quando chegar no último quarto, onde as decisões precisam ser tomadas de acordo com o que está acontecendo ali, às vezes você pode não ter alguma forma de preparar o que vai preparar uma situação para algo que aconteça ao longo do jogo. Você não pode saber quando você, numa quarta descida, se você vai chutar um punch ou se você vai tentar a quarta tentativa. Isso, quem tem muito tomado essas decisões tem sido o Stefanski, como o Mike Prefer, que vai ser o substituto como head coach, né? E o Van Pelt vão lidar com isso, a gente não tem como prever, não tem como saber. Só nos resta torcer para que toda a preparação que seja feita ao longo da semana, onde o Stefanski vai participar, né, dos treinos, da pré-eleição no dia do jogo, que é o máximo até onde ele pode ir, pelo que a gente viu de acordo com as regras da NFL, a gente espera que seja suficiente para que o time consiga absorver o máximo de coisas possíveis e estar preparado para o jogo. Agora eu ia falar sobre o Stefanski. Para mim também o Stefanski merece o Coach of the Year, o treinador do ano. O trabalho que ele fez foi muito, muito bom, incrível. No início da temporada a gente gravou uma série de episódios fazendo previews da AFC Norte, que a gente acharia. E aí quando a gente tava falando sobre o Browns, um dos pontos que a gente questionou apontando que a contratação do Stefanski no papel tinha sido boa, melhor que as últimas contratações que o Browns fez, não que seja uma grande referência com o Fred Kitchens e o Jackson, mas a contratação tem sido muito boa, e a gente estava em dúvida se ele ia conseguir criar uma identidade para o time sem training camp, sem nada nessa off-season maluca que pior teve. Ano possível para começar um trabalho assim, né? Exato, e ele conseguiu. O Browns é outra coisa agora. Assim, pegando até esse panorama que vocês citaram, né? Se vocês tiveram uma análise mais positiva do que nós mesmos lá no Dogpound BR fizemos análise no começo do ano, né? O Stefanski não era nem de longe o candidato favorito da gente que estava analisando. Muito se falou do Mike Daniels, né? Que era, assim, um dos nomes favoritos. E a gente chegou até a cogitar que talvez o McCarthy poderia ser uma opção boa. E hoje, graças a Deus, eu agradeço muito ao Papai do Céu por ter nos feito queimar a língua e ter trazido esse homem que fez todo esse trabalho até aqui. Tem sido a peça central aí desse turnaround, né? Pra gente continuar usando o termo em inglês e ficar bonito, né, quando a gente falar, da franquia, né? Você pega a gente que acompanhou todos aqueles vídeos que o Browns faz, todas aquelas coisas de bastidores, desde o começo do ano eles falam que o Stefanski mesmo falava, né? Que sabia que ia
ser um ano difícil e que não ia adiantar eles ficarem reclamando das adversidades, porque ia acontecer muita coisa. E isso ele citou, acho que na entrevista que ele deu hoje também, falando que eles já sabiam disso desde o começo do ano, e que a mentalidade que eles tiveram ao longo do ano talvez possa ajudar o time a passar por esse novo degrau, essa nova dificuldade que surgiu, né? Então, ele até usou uma frase, até peço desculpas aí pelo termo, mas ele falou, tem que abraçar a merda, tem que abraçar o que vai vir, porque a gente vai precisar saber lidar com essa diversidade, né? E o Brown sofreu com a lesão do Chubb, sofreu com o Garrett ficando fora, teve as lesões da OL, o Teller também ficando de fora, tudo mais. E mesmo assim, isso sem falar que o Browns ele foi o time o segundo time que mais teve atletas que optaram por não jogar a temporada. O Browns teve todas essas lesões que eu citei, teve a lesão do Grant Delpit, que era um prospecto muito importante para essa defesa do Browns. Greedy Williams não tem jogado, provavelmente não vai jogar essa temporada. A secundária do Browns é composta hoje por boa parte de jogadores que seriam backups na programação inicial, e mesmo com tudo isso e mais um pouco que a gente citou, o time terminou com 11 vitórias e 5 derrotas apenas. Então até peço desculpas por ter me alongado um pouco, mas quando eu falo, por exemplo, que a coroação desse projeto é justamente essa vaga para os playoffs, eu gosto eu acho que tá ok, sabe? Claro que eu vou ficar muito mais feliz se acontecer um milagre no domingo e a gente conseguir avançar, mas eu acho que não é o ano ainda, sabe? 2020 é o começo de um trabalho e foi muito melhor do que a gente esperava. 2021, com todas as peças que estão para voltar e todas as possibilidades que estão para acontecer, que você tem de draft, free agency e tudo mais, o Browns tem um cap razoável, tem boas escolhas no draft, tem tudo para melhorar ainda mais o elenco. Então eu acho que 2020 é um primeiro passo. 2021, aí sim você arruma a defesa, melhora o que falta e vem para disputar nessa divisão louca que se tornou a AFC Norte, que já era difícil, e acho que ano que vem com Bengals mais arrumadinho, Ravens e Steelers sempre fortes, né? E o Browns agora cada vez mais encorpado. Esse ano eu acredito que já foi a divisão mais difícil da liga, mas tenha tudo para continuar sendo por muitos anos aí. O interessante é que as duas divisões que foram mais competitivas na liga, não curiosamente, foram as duas que enfrentaram a NFC Leste, né? Foi a AFC Norte e a NFC West. As duas tiveram confrontos lá com Giants, com Washington, com Dallas, com Philadelphia. E aí deu esses resultados, essas campanhas bem altas. Mas falar um pouquinho de confrontos dentro desse jogo, Ricardo, claramente o melhor setor dos Steelers é a linha defensiva. É a unidade liderada por ele que esperamos que será o jogador defensivo do ano, TJ Watt. E nesse jogo, o time que é número 1 em sacks, tem o jogador número 1 em sacks da temporada, 73 jogos seguidos com pelo menos um sack, vai enfrentar o que pelo menos no Pro Football Focus é a linha ofensiva número 1. Qual a tua expectativa para esse embate? Então, Danilo, quem acompanhou o nosso programa do pós-jogo contra o Browns, lembra que eu comentei, fiquei até surpreso com a atuação dos reservas no domingo. O Chris Wormley entrou muito bem em cima do Bitonio. O Bitonio não vai jogar essa partida, mas jogou muito bem em cima do Bitonio. O Alex Highsmith fez um matchup maravilhoso contra o Jendrick Wills, um duelo, eu chamei até no Twitter, de Rookies. Foi muito legal o duelo entre eles. É uma linha ofensiva de respeito, uma linha ofensiva que faz jus a ser a melhor ranqueada pelo Pro Football Focus. É um dos raros momentos que o Pro Football Focus está certo. É uma linha ofensiva muito bem arrumada. O Browns sabe que para ter sucesso na AFC Norte você precisa ter uma linha ofensiva bem arrumada. Não é coincidência que Nick Chubb, por mais bom que seja, um dos melhores running backs da NFL, conseguiu mais de 1.000 jardas e nem teve 16 jogos completos na temporada, conseguiu ter todo esse sucesso. O Baker Mayfield também muito mais seguro para fazer os lançamentos. Inclusive, ele até vi essa estatística hoje que me surpreendeu.
O time do Browns, obviamente, uma das melhores OLs que a gente comentou agora, os times que menos saem de pressão. E mesmo quando tem pressão, o Baker Mayfield está conseguindo sair muito bem em cima dela. O melhor QB contra a Blitz, ou um dos melhores QBs contra a Blitz. Acho que melhor não. Mas o rating dele tá 108.0, ou seja, um aspecto muito positivo dentro do jogo dele. Mas tudo isso só para falar que vai ser o grande duelo, vai ser o duelo com cara de playoffs no domingo. Uma grande OL, por mais que seja desfalcada do Bitonio, contra o melhor front seven, o melhor time entrando em blitz, os melhores pass rushes na liga. Cam Hayward volta para esse jogo. Se o Bitonio sofreu contra o Chris Wormley, o backup do Bitonio contra o Cam Hayward tem tudo para ser um dos grandes caminhos que eles vai ter que explorar. Stephen Tuitt tendo uma grande temporada. TJ Watt dispensa comentários, como você falou. A gente sofreu um pouco do lado direito nesse jogo. Tava um revezamento entre Oladeni e Jaron Elliott, dois jogadores que, de fato, nem na rotação entram direito, tiveram que entrar, porque o Cassius Marsh estava na lista de Covid, ainda tá, mas deve voltar para o jogo de domingo. Então o Oladeni e o Jaron Elliott provavelmente nem veriam o campo e estavam lá. E aí do lado direito teve aquela grande corrida do Nick Chubb no início do jogo. A gente perdeu alguns tackles, mas provavelmente se tivesse o TJ Watt ali daquele lado, talvez não teria sido essa big play. Então vai ser um matchup digno de janeiro, digno de playoffs, digno de um jogo no frio de Pittsburgh, no frio do Heinz Field. E eu não estaria tão otimista assim, mas depois do que eu vi domingo, novamente com os nossos reservas tendo um certo sucesso, eu fico um pouco mais otimista de que a gente vai ter algum tipo de sucesso botando pressão em cima do Baker Mayfield, um pouco semelhante talvez ao que tivemos no primeiro jogo no Heinz Field, que foi um dos piores jogos do quarterback do Browns nessa temporada. E aquele jogo eu tava revendo, nem lembrava desses detalhes, mas o Baker Mayfield chegou até a sair no final do jogo, já tava com uma lesão nas costelas. No jogo a gente chegou muitas vezes em cima do Baker Mayfield. E aí, quando o jogo estava bastante perdido, o Stefanski não pensou duas vezes, tirou preservar o menino e botou o Case Keenum na partida. Realmente estava sem condições, então talvez seja um preview para domingo. Você acha que é nesse sentido aí, Heber, com a volta de titulares ali na linha defensiva dos Steelers, o trabalho vai ser ainda maior para a OL do Browns? Rapaz, aí o Ricardo foi citando os nomes aí que estão de volta e eu não tenho como negar que dá um calafriozinho, né? E se eu que sou só torcedor já tô com esse calafrio, eu imagino o pessoal, principalmente o reserva, que vai entrar no lugar do Bitonio. Tudo indica que vai ser o Michael Dunn, que é o backup imediato, né? Tá à disposição. O Browns sofreu aí com a perda do Hubbard, né? Que perdeu a temporada. O Nick Harris, que era o novato que tinha entrado, que era center, estava improvisado como guard, também vai ficar fora da temporada aí com lesão no joelho. Então sobrou aí essa ingrata tarefa de substituir o Bitonio para o Michael Dunn, né? E como o Ricardo falou, a gente tem lembranças muito ruins do que foi aquele jogo na semana 3, se eu não me engano, né, entre Browns e Steelers, porque a gente tinha uma expectativa boa, porque o Browns estava vindo de jogos bons, né, e a OL basicamente naquele jogo não conseguiu jogar, né, não conseguiu fazer um bom trabalho, né, na verdade nem perto de bom naquele jogo, e era um dos jogos onde o Baker mais precisava da proteção, justamente por estar vindo de uma lesão que tinha sofrido no jogo anterior, né, e a gente de certa forma não estava tão apreensivo porque a gente sabia que tinha uma boa OL, e a OL naquele jogo acho que não viajou para Pittsburgh e deixou o Baker muito exposto. Ele apanhou muito mais do que apanhou nos outros 2 jogos somados, né? E isso foi bem. O Ricardo até citou que ele saiu do jogo. Eu achei até que demorou um pouco para sair, né? Porque o jogo já estava perdido bem antes dele sair, né? Dele ser tirado. Era muito difícil o Browns buscar o resultado que estava no placar anteriormente. E o Baker ainda tomou algumas pauladas que poderiam ter prejudicado até mesmo o restante da temporada dele. Graças a Deus não foi nada sério e hoje ele está aí. Como o Ricardo falou, tem um dos ratings, dos melhores ratings saindo de pressão,
mas a gente precisa lembrar que isso foi conseguido ao longo da temporada. O Browns, desde a semana 3, quando jogou contra os Steelers, evoluiu muito, né? Depois de tomar aquele atropelo contra o Ravens na semana 1, né? Conseguiu ir melhorando. Eu tô falando semana 3, mas eu tenho quase certeza que tá errado, me perdoem, amigos. O Browns foi evoluindo ao longo das semanas, perdeu para os Steelers e depois disso conseguiu emplacar uma sequência de vitórias impressionante, conseguiu fazer jogos muito bons, com a OL sendo um dos setores mais sólidos, como o Danilo e o Ricardo já mencionaram. Tá aí avaliado no PFF como a melhor da liga e em alguns outros lugares como pelo menos um top 5 aí da liga. Isso vindo de uma equipe que não tinha nenhum tipo de proteção parecida no ano passado, né? Então o Browns evoluiu muito, méritos aí pro Bill Callahan e também para as contratações que foram feitas. Quando conseguiu entrosar, o Baker conseguiu ter um lugar mais sólido para ficar, e o Hunt e o Nick Chubb, né, conseguiram aí usufruir muito bem dessa muralha que conseguiu ajudá-los a conquistar boas jardas, né? E uma coisa que acho que é até legal a gente citar, o Chubb não conseguiu jogar contra os Steelers no primeiro jogo, né? E aí no jogo de domingo a gente já viu que ele conseguiu mostrar que ele não... Opa, tô por aqui, amigos, lembrem de se preocupar um pouquinho comigo também. Mas a gente sabe que só o Chubb sozinho, provavelmente contra... Eu acredito realmente que talvez no touchdown, se o J.J. Watt tivesse alinhado daquele lado, talvez não teria sido uma corrida, aquele rummy run, né, correndo para touchdown, mas ao mesmo tempo eu confio muito que o Browns tem possibilidade sim de conseguir explorar alguns outros setores para conseguir fazer com que essas corridas engatem, né? Até porque muito do que a gente viu ao longo da temporada pro Browns é que o jogo ofensivo ele gira muito em torno do jogo corrido pro Browns, né? Se o jogo corrido tá indo bem, o Browns consegue trabalhar bem os play actions, consegue fazer o jogo aéreo funcionar melhor. Então o jogo corrido aí é a chave para que o Browns consiga ter algum sucesso. O problema é que para você conseguir um jogo corrido, você passa diretamente por conseguir, de certa forma, encontrar as brechas neste front seven de Pittsburgh, que é se não for o melhor, como vocês falaram, né, provavelmente deve estar aí facilmente no top 3 da liga. E eu estava até comentando com o pessoal no grupo hoje, eu vejo o Browns, se conseguir chegar no segundo nível da defesa, ele pode ter muito sucesso nas corridas, né? Porque o Steelers tem sofrido bastante com as lesões dos linebackers, perdeu... Eu não vou lembrar os nomes exatamente, eu peço até desculpa, mas teve pelo menos 3 lesões aí de titulares nas posições de linebacker, né? Então, o Browns conseguindo chegar até o segundo nível da defesa dos Steelers, ele pode ter bastante sucesso nas corridas. Agora o problema é chegar até esse segundo nível, né? Porque o primeiro nível, o front seven ali, que é muito, muito forte, mesmo sem o Dupree, tem conseguido bons números, tem conseguido manter a pressão do começo da temporada, eu acho que pode ser um dos pesadelos aí pro Browns, e eu acredito que ao longo da semana um dos principais assuntos tratados ali naquela reunião dos coaches, aquela estratégia, talvez seja como que a gente vai fazer para amenizar essa pressão toda que os Steelers conseguem imprimir e como que a gente vai encontrar essas brechas aí para fazer o jogo corrido funcionar. Isso, Ricardo, o grande setor do ataque do Browns é exatamente esse jogo corrido, seja com Nick Chubb, seja com Kareem Hunt. Como é que o Steelers faz para parar isso daí? Primeiro de tudo, acertar os tackles. Os Steelers vem nas últimas semanas com a tendência de perder tackles muito, muito grande, começando a preocupar. A gente estava conversando, brincando domingo no jogo, que não era um dia para se estressar, a gente ia ficar de boa, vendo a turma do terrão lá, alguns jogadores tendo a sua primeira oportunidade na NFL e tudo mais, enfim, estava bem tranquilo para esse jogo. Mas uma coisa que irritou foram os tackles perdidos, justamente nessa grande corrida do Nick Chubb. Então é algo que me preocupa bastante. Não era um problema que o Steelers tinha na defesa de 2019, por exemplo, que conseguiu dar um bom jeito nisso. O Steelers teve algumas temporadas com essa parte bem complicada. As 2019 conseguiram minimizar muito isso. Nessa temporada 2020, por grande parte, eu diria, bem como você está ganhando, você ganhou 11 jogos consecutivos, querer ficar apontando algum setor que talvez tivesse um pouco mais de dificuldade era um pouco complicado, mas até com os perdidos não era algo que se estava em evidência na defesa. Mas nas últimas 3, 4, 5 semanas, ou talvez desde a derrota contra o Washington Football Team,
é algo que pelo menos eu venho sentindo, que tá pesando, tá incomodando. E aí a gente espera contar com a volta do Robert Spillane, né? O Robert Spillane entrou muito bem no lugar do Devin Bush, que se machucou justamente na partida contra o Browns, o nosso side linebacker titular, escolha a primeira rodada do draft do ano passado, tá fora da temporada, mas o Robert Spillane entrou muito bem e se mostrou muito mais seguro nos tackles do que o Avery Williamson, até o próprio Vince Williams, do que o Marcus Allen. Foi meio que entraram nesse comitê de linebackers ali no meio das lesões que o Weber havia até destacado. O Avery Williams até vem melhorando nas últimas semanas, teve um bom jogo contra a equipe do Indianapolis Colts, mas eu ainda não sinto muita segurança nele, é um jogador experiente e tudo mais. Ainda bem que o Steelers trocou por ele, senão a situação estaria muito pior ali, mas ainda fico um pouco preocupado com algumas jogadas dele. Robert Spillane traz essa questão é muito bom, muito bom contra o jogo corrido, jogador que perdeu pouquíssimos tackles até então na temporada. Até estava lembrando no Twitter aquele lance em cima do Derrick Henry na linha de gol, que foi ele. Contra o Browns, quando ele entrou no lugar do Devin Bush, teve um lance semelhante em cima do Kareem Hunt. A gente sabe como o Kareem Hunt é um running back extremamente físico, um running back muito forte, e ele fez um lance muito semelhante em cima do Kareem Hunt. Então o Robert Spillane tem que voltar. O Steelers o ativou hoje para aquela janela de 21 dias do injury reserve. Então é a grande questão que eu quero acompanhar entrando nesse jogo. Porque, novamente, o Vince Williams, o Avery Williamson ainda tem espaço para trazer um pouco mais de segurança contra o jogo corrido. E aí a gente já vai estar sem o Joe Hayden. O Joe Hayden é um dos melhores cornerbacks defendendo contra o jogo corrido que tem na NFL. O Joe Hayden sempre foi muito seguro nos tackles. Mas que o Ken Sutton entrou muito bem e vai substituir muito bem o Joe Hayden, e não tem a mesma característica nesse sentido, pelo menos defendendo contra o jogo corrido. Então já é um outro desfalque que pesa nesse sentido. Então o Browns vai querer, isso é até redundante falar, de querer botar o jogo corrido mais em janeiro. Eu achei até que no jogo de domingo teve uma hora que meio que largaram, parece, o jogo terrestre, mesmo com a vantagem até boa. O Dick Chubb já estava com uma média absurda de jardas por tentativa. Mesmo assim, não exploraram ao máximo, talvez, do que podem. Então, além de falar o óbvio da DL, no primeiro contato, conseguir sair muito bem dos bloqueios para conseguir impedir ao máximo o avanço do Nick Chubb, estilizando os times, ou se não, o time com mais tackles for loss na liga. Quando chegar no segundo nível, a gente só tem que fazer o nosso trabalho, que é fazer a jogada, fazer o tackle. É basicamente isso. Bom, ainda mantendo nesse lado de ataque, vim aqui contigo, Heber. Um grande tópico que vai sempre circular o Browns é o Baker Mayfield. Se ele teve num grande nível, eu queria saber até de você, como é que você achou o nível do Mayfield, até em questão de entrosamento com o que ele vai ter de recebedores, principalmente Jarvis Landry, né? E esse grupo aí, Jarvis Landry, David Njoku, Austin Hooper, é um grupo bem sólido de recebedores. O Harrison Bryant deve voltar, o Rashad Higgins também. Teve uma grande jogada no domingo, em cima do Justin Lane. Dadas as armas que o Baker Mayfield tem, como o Jarvis Landry, um wide receiver muito, muito bom. Os demais jogadores são jogadores sólidos, não são primeiro nível, nem segundo nível na NFL, mas já da situação, o Baker Mayfield tem jogado, para mim, muito bem. Tirando toda essa brincadeira de torcida e tudo mais, o Baker Mayfield evoluiu bastante. E esse casamento com o Kevin Stefanski tá rendendo muito. É aquilo, o Kevin Stefanski tá deixando o Baker Mayfield jogar como ele se sente à vontade. Tá? Foi um fit, foi um casamento muito bom entre os dois. Então tem muito snap que o Baker faz o rollout, tem o play action, então
é algo que o Baker Mayfield se sente à vontade, ele consegue se sair bem, dadas as armas que o Browns tem. Perdeu o Odell Beckham Jr. ao longo da temporada, tem o Donovan Peoples-Jones, o rookie, que entrou muito bem esse ano. Tá jogando bem sim o Mayfield. E se você me permitir, Danilo, um pouco mais além aqui, essa questão ainda sobre o ataque do Browns, já que a gente tá falando sobre ele, eu tava vendo hoje pela tarde, e a gente comentou sobre isso na segunda no podcast, algo que me incomodou no jogo, na defesa dos Steelers, e talvez isso pese pelo fato de que o Kevin Stefanski não vai estar na sideline chamando as jogadas e diagnosticando que isso está acontecendo. Talvez, como é o nome do rapaz que vai chamar as jogadas, é o Alex Van Pelt? Alex Van Pelt. É o Van Pelt. Van Pelt é o amigo do Aaron Rodgers. Ah, beleza. E uma coisa que aconteceu bastante, e algo que acontece, na verdade, bastante contra o Steelers, com quem enfrenta o Steelers, se ficar muito atento, são o Kit Butler e até o Mike Tony um pouco também, porque já decidiu alguns anos para cá, eles não conseguem fazer ajustes necessários para igualar a formação ou igualar o personnel, como o pessoal fala lá nos Estados Unidos, de você casar basicamente sua defesa com a formação que tem no ataque adversário. E aí eu estava vendo hoje de tarde uma reportagem, um texto do Alex Kozora do Steelers Depot sobre isso. O Browns teve em vários momentos do jogo, que é basicamente o quê? Ir no empty set, com o Baker Mayfield saindo sozinho no backfield, ninguém do lado dele, e isso eventualmente acabava criando mismatches quando o Baker Mayfield saía no empty, criando mismatches no sentido de ver Jarvis Landry contra Alex Highsmith, Jarvis Landry contra Avery Williamson. Não vai ter a menor possibilidade de dois linebackers marcarem o Jarvis Landry na NFL, e é uma tendência que o Steelers tem na temporada toda. E os números do Baker Mayfield com essa situação, o domingo foi 7 de 9, 72 jardas. E a gente não conseguiu fazer os ajustes necessários para evitar que essa situação venha a acontecer. Então, sem o Stefanski chamando as jogadas, talvez a gente possa se beneficiar disso. Talvez o Alex Van Pelt não diagnostique da mesma maneira que o Stefanski viu ao longo do jogo, ou talvez os Steelers façam os ajustes necessários para querer confundir, enfim, não sei. Mas é algo que constantemente acontece com os Steelers, e que pode ser fatal, já foi fatal em playoffs. Tom Brady era o mestre fazendo isso contra a gente. Quando a gente não viu Julian Edelman com Lawrence Timmons, enfim. Faz isso não, porra. Passa isso daí. A última final de conferência Steelers e Patriots que teve foi isso o jogo todinho, basicamente. E a gente não consegue fazer os ajustes necessários para isso. O jogo todo vai ter isso rolando. Então, é algo que o Baker Mayfield pode explorar esses mismatches. E quando não é o Jarvis Landry, pode ser que seja algum tight end ou algum corredor, algum running back para receber passes, enfim, conseguem criar mismatches de forma fácil contra os Steelers. Eu não sinto isso, seja talvez por falta de criatividade do nosso ataque ou competência do Red Fitner, não sei. Mas eu não tenho a mesma sensação quando o Steelers está enfrentando outras defesas que isso acontece. Mas contra a gente eu tenho a sensação que todo jogo tem algum momento que a gente vai ver TJ Watt. A gente viu TJ Watt no jogo contra o Cowboys em cima do CeeDee Lamb, e o TJ Watt quase conseguia ainda impedir que a jogada fosse completa, mas não dá, né? É um mismatch que pesa bastante contra a gente e me preocupa. E se o Baker Mayfield já tiver maturidade para poder identificar isso dentro de campo, fazer os audibles, fazer os ajustes necessários, de sair no empty set e criar esses mismatches, a gente vai estar em apuros nesse sentido também. Já está em apuros porque vai ter Nick Chubb e Kareem Hunt. É um puta matchup que a gente vai ter que enfrentar na defesa. E se tiver o Baker Mayfield conseguindo diagnosticar essas jogadas, o Browns vai converter essas terceiras para muitas jardas que a gente constantemente acaba cedendo, infelizmente. Essa terceira para 8, terceira para 7, que é um calo na nossa defesa. Muito bem, Heber. Como é que você vê essa situação aí
Baker Mayfield vindo pra esse jogo, grupo de recebedores e tal. Inclusive, essa era a pergunta que eu tava tentando abrir pra você, mas brilhantemente explanado pelo Ricardo. Você pode entrar. Que isso? Não, eu tô com um convidado aqui, vocês podem falar sempre, né? Pelo amor de Deus. Cara, Baker Mayfield é um caso, assim, pra mim, de certa forma, pode até ser suspeito de falar, porque eu sou muito fã. Desde que ele chegou em Cleveland, né? Todo mundo esperou muito para que ele fosse starter e tudo mais. Aí conseguiu, teve um ano de rookie sensacional, aí um segundo ano desastroso, e agora um terceiro ano começou de uma forma que poderia ser muito ruim, já foi muito questionado. Você pega, mesmo o Browns conseguindo bons números, ganhando jogos e tudo mais, você via pelo menos até a semana 3, 4, muitos torcedores pedindo a troca do Baker pelo... Esqueci o nome do reserva agora, que beleza. Mas pelo QB Backup, pelo Case Keenum, obrigado. É a troca pelo Case Keenum. E era tipo uma coisa que a gente sabia, a gente que analisa, a gente que aprofunda um pouquinho mais, sabia que de certa forma era um absurdo, porque você estava, de certa forma, nos primeiros dias, nas primeiras semanas de um casamento, que tem se mostrado muito efetivo agora, né? Que é o Baker e o Stefanski. As primeiras semanas, uma análise que a gente gosta de fazer é muito nítido pra gente, que o Stefanski falou: Baker, vamos chegar aqui, meu querido, eu tô montando um sistema que vai te dar muita segurança, que vai te dar muito conforto, mas eu preciso que você entenda como vai funcionar esse sistema primeiro. Então você pega as primeiras semanas, vou chutar alto aqui, pelo menos até a semana 7, 8, o Baker ainda estava muito travado dentro do sistema, mas ao longo desse tempo ele foi aprendendo a cuidar melhor da bola, aprendendo a fazer menos leituras erradas, evitando turnovers, às vezes, tipo, sabendo que tinha uma bola de profundidade, que o Baker, tava até vendo estatísticas essa semana, o Baker tem a bola em profundidade mais precisa da liga. Isso é uma estatística que você tem que cavar muito, mas quando eu vi isso, eu falei, cara, isso é sensacional, mas no começo da temporada não era uma coisa muito explorada, justamente porque o Browns estava tentando deixar o seu sistema ofensivo afiado, um sistema ofensivo funcionando, e o mais engraçado de tudo isso, né, que é uma grande polêmica, não sei até se vocês gostariam de discorrer sobre esse assunto, mas quando o Beckham se machuca contra o Bengals, no mesmo jogo, inclusive, o Baker tem um dos melhores jogos distribuindo a bola para outros alvos, onde ele teve que buscar o resultado na última jogada, foi um comeback, mesmo sendo contra o Bengals, né, foi um comeback assim emocionante, o touchdown saindo na última campanha, nos últimos segundos do jogo, e o Baker ali voltou a dar aquela esperança pra gente, a gente sabe que ele pode fazer isso, e a gente sabe que aquilo ali estava guardado em algum lugar, mas parece que o Stefanski foi falando para ele, calma, ainda não é a hora, vai aprender no sistema, aprende a cuidar melhor da bola, para que você possa, para que mais futuramente a gente consiga pegar o melhor do que você faz e colocar dentro desse sistema que o Stefanski colocou, para que possa ser um sistema ainda melhor. E aí você foi vendo depois disso o Baker distribuindo melhor os passes, o Baker conseguindo arriscar bolas em profundidade, sofrendo menos interceptações e tendo leituras melhores, né? Então, assim, a evolução dele ao longo do ano é nítida, e se você começar a analisar números, ela fica ainda mais clara, fica cristalina, dá para se dizer assim. O ataque do Browns melhorou muito conforme a temporada foi andando, né? E eu acho que para o jogo de domingo, a gente tem aí talvez o grande desafio aí da carreira do Baker até agora, né? Foi, de certa forma, emblemático o que aconteceu no final do jogo. Você vê o cara que, quando foi perguntado lá antes de ser draftado, que tinha muitos QBs que não queriam ir para Cleveland porque era uma situação trágica, a gente não precisa nem entrar em detalhe, e o que ele achava disso. E ele mesmo pegou e falou que se tinha alguém que poderia ajudar o time a dar essa virada na história, seria ele. E aí você pega o cara que conseguiu conquistar o first down e garantir a classificação do Browns para playoffs depois de 18 anos, foi o Baker Mayfield. Então, assim, pra gente isso foi muito simbólico. Assim, eu não sei se isso, de certa forma, foi desenhado para ser assim, a jogada, não sei o quê, mas acabou sendo muito histórico. E eu acho que domingo ele tem uma outra oportunidade, porque a situação tem se desenhado muito para isso. Ele não vai ter o Stefanski, ele vai ter que mostrar que ele, junto com o Van Pelt, vão conseguir dar conta desse ataque, e mais do que nunca, ele vai precisar ser um líder em campo, ele vai precisar tomar atitudes que talvez
junto com o Stefanski, ele não precise tomar, porque ele conversa muito e o Stefanski acaba ajudando mais. Mas, por exemplo, leituras mais rápidas, sabendo que o J.J. Watt vai estar de volta, vão ser muito importantes. Tentar achar esses buracos que o Ricardo expôs aí vai ser muito importante, mas às vezes a jogada pode estar ali, mas quem vai precisar fazer essa leitura rápida vai ser ele. Então, quanto mais ele conseguir desenvolver esse lado no domingo, quanto mais ele conseguir motivar o ataque a ter um grande jogo, eu acho que talvez as chances dos Browns, que diminuíram, já eram, na minha visão, não eram tão grandes assim, mas acabou desanimando bastante com o que foi acontecendo ao longo da semana. Mas eu acho que se o Baker conseguir ter esse jogo muito fora da curva, o Browns possa ter uma chance de surpreender os Steelers no domingo. Beleza, vamos dar uma virada no campo aqui. Acho que a gente passou por todos os setores do ataque do Browns. Passar pro lado de defesa, a gente sabe que a linha defensiva de Cleveland é muito forte e a gente até sabe que em algum ponto ela vai funcionar. Tipo, a pressão vai vir constantemente, mesmo sem Olivier Vernon, que foi mandado para Injury Reserve. O Myles Garrett vai estar sempre aparecendo, sempre enchendo o saco. Então, o front seven, linha defensiva, esse setor de pass rush vai funcionar, com certeza. E aí, Ricardo, como é que você vê essa questão dessa equipe, desse grupo liderado pelo Garrett, contra a linha ofensiva do Steelers, que ela vem funcionando, ela até cedeu muito pouco sack nessa temporada, mesmo quando ela fica trocando jogadores. A gente já viu o Kevin Dotson entrar de right guard, entrar de left guard, a gente já viu o J.C. Hassenauer, a gente já viu o Devin Gray, que nem tá mais com os Steelers, Matt Filer, enfim, muita gente já passou por aí, e mesmo assim a linha se manteve relativamente sólida. Como é que você vê esse lance? Desculpa até cortar o Ricardo, mas eu acho que a análise é só essa, né? Só da DL do Browns, porque mais pra trás não precisa, não tem nem o que analisar. Olha que a gente vai chegar lá. Vai, Ricardo. De fato, enfrentar Myles Garrett é sempre... É um daqueles jogadores que você sabe que algum momento ele vai chegar ou algum momento ele vai fazer alguma grande jogada. É um desses jogadores da NFL. Não importa muito o que você faça. Em algum momento ele vai chegar no seu quarterback, vai fazer um tackle for loss, enfim, vai fazer uma big play. E vai enfrentar alguém com quem ele é familiarizado. Na verdade, alguém que é familiarizado vai enfrentar ele, né? O Alejandro Villanueva, já é left tackle do Steelers há alguns anos, desde quando o Myles Garrett chegou na NFL. Então já é um duelo bem conhecido aqui. No jogo, durante a partida, até no calor do momento, eu achei que o Villanova não tinha feito um bom jogo, mas depois vendo o replay, vendo os lances, dentro do possível, o Villanueva fez sim um bom trabalho em cima do Myles Garrett. De fato, é muito complicado você segurar o Myles Garrett a partida toda. Em algum momento você vai perder um duelo, é normal, é esperado, inclusive, que isso venha acontecer. Porque a gente só espera que isso seja o mínimo possível, que seja um sec em uma situação que não seja de muitas perdas de jardas, que não seja um fumble forçado, que seja um turnover, que a pressão do Myles Garrett não force a interceptação. Então, o Steelers não vai parar, talvez, o Myles Garrett, vai minimizar ele, de fato, vai fazer o possível para isso. Ainda na OL, você falou do Matt Filer. Matt Filer, ele tá na Injury Reserve, assim como Spillane foi um dos jogadores reativados para hoje, mas ao contrário do linebacker do Spillane, eu não espero nem um pouco que o Matt Filer volte. Todo respeito a ele, acho que o Kevin Dotson entrou muito, muito melhor que o Filer no time. O Tony ainda não declarou que o Dotson vai ser o titular, meio que tá no ar ainda com a volta do Filer, quem é que vai pro jogo. Espero que o Dotson fique. O Dotson fez um bom trabalho no meio da OL. E aí volta o Pouncey também para esse jogo. O Browns está sem o Olivier Vernon, então isso já facilita um pouco o trabalho dos Shooks, que talvez seja o elo fraco da OL com o Kevin Dotson de left guard, meio que transfere isso ou tira isso do Matt Filer necessariamente. Então o Shooks, ele de fato se torna o nosso right tackle, o elo fraco da OL, e sem o Olivier Vernon ali, de fato facilita muito o trabalho dele. O Steelers deu um sec no domingo, o Olivier Vernon obliterou o Mason Rudolph e foi em cima do Shooks.
o lance. Então, eu acho que a gente não vai ter muito problema no domingo. A ausência do Olivier Vernon pesa muito nesse sentido, torna a nossa vida muito mais fácil, de fato, mas também acho que o Myles Garrett vai chegar. É o primeiro jogo de playoffs da carreira do Myles Garrett, contra uma equipe que ele já tem um histórico de não ser muito fã, enfim. Então, eu acho que o Myles Garrett vai chegar em algum momento que a gente tem que fazer só é minimizar, de fato, o impacto dele, que não seja um prejuízo grande pra gente. É isso, Weber. Qual a tua expectativa pro Garrett? O que você espera que venha a ser trabalhado na substituição do Olivier Vernon? Fala pra gente um pouquinho sobre essa linha defensiva do Browns que é tão boa. Bom, acho que a ausência do Vernon vai ser com certeza muito sentida, e a gente falou muito disso no nosso grupo do WhatsApp ao longo da semana, quando saiu a notícia de que ele estaria fora da temporada. É um cara que conseguiu aumentar muito a produção dele ao longo da temporada e estava buscando um novo contrato aí para 2021, né? Então, com essa lesão, a gente fica até incerto do futuro dele em Cleveland, né? Não se sabe se o Browns vai arriscar e dar um contrato para ele, até porque é uma lesão de tendão no Aquiles, né? A gente sabe que é uma lesão chata de recuperação, e geralmente você voltar 100% dessa lesão, falando até em critérios de atuação e tudo mais, é bem difícil, principalmente para sei lá, acho que todas as posições possíveis acabam forçando muito essa parte do corpo, né? Então é realmente complicado, e a gente ficou muito triste porque é um cara que estava ajudando muito o Cleveland, né? Mas agora, pensando friamente, assim como o Barry vai precisar pensar, o Stefanski, todo o front office do Browns vai precisar pensar na hora de oferecer ou não uma renovação, eu não sei se seria um contrato bom de ser oferecido. Mas falando de quem vai para o campo, né? O Garrett tem enfrentado muitos problemas de saúde após ele ter sido acometido pelo Covid, né? Ele perdeu 2 jogos, e desde que voltou, você tem visto ele muitas vezes na sideline, o que não era muito comum, né? Garrett sempre foi um cara que teve um vigor físico muito elogiável, e é um cara muito dedicado, mas ele mesmo falou, acho que no primeiro ou segundo jogo dele, voltando do Covid, que é uma bosta, que ele não conseguia realmente ter o mesmo desempenho justamente por causa do fôlego. Ele sentia aquela coisa do ar faltando, e todos os sintomas que a gente sabe que o Covid acaba causando, principalmente em atletas profissionais que dependem muito do desempenho, da performance para conseguir atuar e terem aí destaques, partidas notáveis, né? E o Garrett é um cara que depende muito do físico também, né? Então a gente tem visto ele descansando muito mais do que o normal, tem tido partidas um pouco abaixo do que ele já tinha antes de ter sido acometido pelo Covid, e isso é o que mais preocupa do lado dessa linha, né? Que perdeu o Vernon, que era um cara que ajudava muito quando o Garrett não estava em campo, e quando estava também, é claro. Mas a gente sabe que tem todo esse lado de ser um primeiro jogo de playoffs, tem o fato dele estar jogando contra os Steelers, que eu acho que todo aquele episódio deu para ver no domingo que ele se mostrou um cara muito maduro, deixou para trás, e mesmo tendo todos os motivos do mundo, eu não sei se eu, no lugar dele, teria agido da mesma forma, não posso confirmar isso, mas ele se mostrou maduro o suficiente para falar, cara, o que foi, já foi, vivamos o futuro daqui para frente, apertou as mãos do Rudolph ali no final do jogo, bola para frente, né? Então eu achei até elogiável essa atitude dele, se mostrando aí profissional dentro de campo e fora dele também, né? E aí, falando das peças que vão tentar suprir ali a ausência do Vernon, né? A gente tem o Claiborne, que veio do Atlanta, é um cara que estava tendo bons snaps, é um cara que estava ajudando bastante, mas comparado ao Garrett e ao Vernon, acho que fica um pouco abaixo ainda. Porter Gustin é um cara que estava ajudando bastante também nessa rotação, e a gente vai precisar da ajuda principalmente ali de outros backups que venham, né, que talvez não tenham um nome tanto destacado. O Browns não tem uma profundidade gigante assim quando a gente fala de edge, né,
mas tem bons nomes ainda, que podem vir a manter toda essa fama que o Browns conseguiu criar, de ter um bom front, de ter aí uma defesa forte, pressionando o quarterback, e a gente espera que essa motivação toda do Garrett, e não só dele, mas de vários outros jogadores que estão jogando playoffs pela primeira vez, possa ser aquela coisa do espírito de, cara, você não vai dar na habilidade, na qualidade, que a gente possa ir na raça e na vontade, né? Porque quando a gente fala de playoff, trazendo aqui para terras brasileiras, é quase igual jogar Libertadores, né? Tem que ser naquela questão da raça e dar o coração, porque você sabe que é o último jogo que você pode estar jogando ali, né? Então, jogar o jogo da vida mesmo, e talvez esse fator, acima de muitos outros, possa ser alguma coisa que possa ajudar não só a DL no geral, mas o time todo. É isso, Ricardo. Acho que o último setor que falta a gente... Eu poderia falar aqui sobre, por exemplo, o jogo corrido dos Steelers, mas eu não conto que isso vai aparecer nesse jogo. Então, acho que nem vale a pena... Vamos fazer assim, você não fala jogo corrido, a gente não fala de secundária, pode ser? Não existe jogo corrido dos Steelers. O jogo corrido é o jogo de passe curto. É isso. Tanto tempo Brady e Julian Edelman fizeram isso, porque Ben e Juju não podem fazer, né? É exatamente esse ponto que eu quero entrar como nosso último tópico aqui, Ricardo. É exatamente esse ataque dos Steelers. A gente viu pelas últimas semanas aí o que acontece quando o Steelers não varia esse ataque, quando ele mantém sempre aquele mesmo norte ali, do rota cruzada, passe curto, e uma jogada, um screen, ou quando ele tenta variar um pouco mais as jogadas, o que acontece? Qual Steelers, em termos de ataque, você espera ver nesse jogo? Você espera ver os Steelers que quase perdeu pro Ravens, que perdeu pra Washington, que perdeu pro Bills, ou você espera ver que perdeu pro Bengals também, né? Exato. Ou um pouco mais do que ganhou do Colts no segundo tempo, que dessa volta, esse último Steelers que a gente viu, ou que a gente estava vendo pouco antes? Qual é a tua expectativa, principalmente com tanto desfalque na secundária do Browns, né? Eu juro, como queria estar muito mais otimista do que eu posso aparentar tá. Mas eu ainda acho que esse ataque tá uma incógnita. Eu sei que aquela virada impressionante contra a equipe do Indianapolis Colts conta bastante, tem que ser reconhecida, a gente aplaudiu, foi maravilhosa, que foi justamente o Steelers voltando ao que tinha feito na temporada quando ganhou 11 jogos consecutivos, verticalizou mais o campo, as bolas longas começaram a entrar, não foi só esses passes curtos, ao ponto, o Juju teve jogo nessa temporada de 9 recepções, 35 jardas, 34 jardas. Esse não é número de wide receiver para ficar recebendo check down toda hora, por mais que seja a extensão do jogo corrido. Então, quando eles verticalizou um pouco mais o campo, a gente conseguiu ter bons resultados. Viu contra o Colts, contra o Browns, o Mason Rudolph teve o seu melhor jogo com a camisa do Steelers, não que tenha sido 100%, tem sido muito bom, mas dentro de toda a sua limitação, quando o Mason Rudolph soltou o braço, ele teve muito sucesso. Achou o Deontay Johnson 2 vezes, achou o Claypool, então eu acho que passa por aí. O ataque dos Steelers para mim é uma incógnita, justamente pelo ponto que você falou, Daniel. Tem hora que inventa demais sem a menor necessidade. Quando o ataque dos Steelers vai pro simples, não é nem o simples, mas vai para o que ele tá acostumado, o que ele faz de melhor, o ataque engrena. A gente viu no início da temporada a movimentação de pré-snap, os motions, que estava dando super certo. Do nada isso parou, da noite pro dia, literalmente foi retirado dos Steelers. Aí a gente voltou um pouco mais recentemente e começou a ter um pouco mais de sucesso. O passe longo do Big Ben não estava entrando e a gente também não estava chamando, era só passe curto. É uma 3ª para 8, a gente dá a bola pro Deontay Johnson na rota cruzada atrás da linha de scrimmage, aí não consegue, não tem quem consiga isso. Então, tudo isso, de fato, acaba pesando contra e cria essa desconfiança, porque o que a gente viu nessa sequência ruim dos Steelers foi uma sequência de 3 jogos, 3 derrotas, onde o ataque dos Steelers teve a sua pior performance, pelo menos na era Big Ben, com toda certeza. A gente não conseguia um first down no primeiro quarto, na primeira campanha do jogo.
depois de sei lá quantos jogos, a gente conseguiu a primeira campanha com first down nesse domingo contra o Browns, com o Mason Rudolph. O Steelers, nos últimos 7 jogos, só anotou 7 pontos no primeiro quarto das partidas. É um ataque que engrena muito rápido. Então, tudo isso acaba levando preocupação para mim ainda. Eu sei que as últimas partidas podem trazer um pouco de otimismo, mas ainda fico um pouco preocupado com o ataque. Para mim é uma incógnita ainda que a gente vai ver no domingo. Eu espero que Ben Roethlisberger e o Randy Fichtner estejam dispostos a fazer o simples, sem querer inventar muito, que de fato a secundária do Browns mostrou muita fragilidade. Sei que estava sendo o Denzel Ward no domingo, ganha muito com ele, mas mesmo assim a gente sabe que é uma secundária ainda fragilizada. O Weber falou, sem o Grant Delpit, que era uma expectativa grande do time para essa temporada, uma grande aposta para eles. O Andrew Sendejo, o Carl Joseph talvez não tenha correspondido às expectativas lá atrás. O Terrence Mitchell, nas 2 partidas, sofreu com o Claypool. Na primeira partida sofreu com o Claypool, no domingo sofreu com o Claypool. Então a gente vai ter essa chance, a gente vai ter um mismatch a nosso favor em alguns lances. Resta saber que ataque dos Steelers vai aparecer. Se é o ataque dos Steelers complicado, que é o ruim, ou o ataque simples, que vai ver o Claypool com o Terrence Mitchell, vai ver que tem uma vantagem e vai lançar eventualmente a bola para ele. Precisamos falar disso aí, Eber. O que sobrou da secundária do Brown e qual é a tua expectativa contra esse grupo aí dos Steelers? Quando o Ricardo fala desses mismatches, né, o problema, acho que principal, além de que a secundária do Browns hoje não tem nenhum... Isso sem contando que, sei lá, pode acontecer talvez do Denzel Ward não voltar para o jogo de domingo, existe essa chance, se ele continuar testando negativo, pode ser um reforço para a secundária do Browns, e seria dessa secundária o único titular. Quando a gente falou, olhou lá no começo do ano falando, esse aqui vai ser titular, Denzel Ward é esse cara. Mas os outros, nenhum seria titular, nem mesmo o Terrence Mitchell, né? Inicialmente quem estava programado para jogar ali era o Greedy Williams, mas não é esse cara que está jogando. O Greedy Williams teve um problema no nervo, que foi se arrastando ao longo da temporada, falando que ele ia começar a conseguir voltar depois de 3 semanas, não colocaram ele na Injury Reserve, foi se arrastando e ele foi entrar na Injury Reserve em meados ali da semana 10, se eu não me engano, né? E aí já estava muito à frente da temporada, ficou muito escondido essa coisa da lesão, e era uma das coisas que, infelizmente, o Covid-19 acabou trazendo aí não só para a NFL, mas a gente vê muito aqui no Brasil também, os clubes acabam noticiando só o que eles querem que todo mundo saiba, né? E aí você acaba contando com furos de reportagem, alguma coisa do tipo, para descobrir outros tipos de notícia. Então, o Browns demorou muito para anunciar o que era, ninguém conseguiu exatamente saber, e enfim, a gente perdeu aí um dos que poderiam, um dos caras que poderiam fazer a diferença na secundária. E aí a gente tá vivendo aí de Terrence Mitchell, a gente tá vivendo de Robert Jackson, de Kevin Johnson, que não tá disponível também, porque foi diagnosticado com Covid na semana passada, né? A gente tá vivendo de Andrew Sendejo, meu Deus do céu, e o Carl Joseph, que teoricamente é um dos nomes aí que tem ido bem, né? A gente teve a contratação do Ronnie Harrison no começo da temporada, que foi um cara que veio para agregar muito e provavelmente deve continuar fazendo dupla aí com o Grant Delpit na temporada que vem. É um nome que ajudou muito, agradou muito o Browns, mesmo ainda não tendo tantos snaps quanto a gente gostaria que ele tivesse, mas a gente tem muita certeza que é o nome que vai figurar aí como titular na dupla de safety do Browns para o ano que vem. O Sendejo tem sido titular, mesmo contra a vontade de muitos ou todos os torcedores do Browns. Foi aí já diagnosticado como um dos piores, diagnosticado é ótimo, mas avaliado como um dos piores safeties da liga, em todas as avaliações que a gente viu, né? É um cara que erra muito, é um cara que a gente sempre falou que em algum jogo ia custar uma derrota para o Browns, né? Sempre estava chegando muito atrasado nas bolas, mas acima de tudo, o problema que o Browns tem quando joga contra os Steelers é justamente o tamanho, né? Os receivers dos Steelers têm essa vantagem. Por exemplo, o Claypool é um cara muito alto, então se você pegar até mesmo o touchdown dele contra o Mitchell, você vê que o Mitchell estava bem na cobertura, estava muito em cima, mas o Claypool consegue usar o fator de ser mais alto, de ser mais forte, para conseguir vencer a batalha no catch e fazer o touchdown, né? E isso não foi só nesse touchdown, em outras jogadas você vê as bolas longas, o Claypool conseguia adiantar, antecipar o catch, né, justamente por conta do tamanho. E não é um problema que só o Terrence Mitchell enfrenta, né? Todos os outros
DBs, os outros cornerbacks do Browns, não são muito altos. Então acaba que esse matchup, o Steelers acaba sempre levando muita vantagem, porque a secundária do Browns não é muito alta. Então essas bolas em profundidade, além de você ter um sistema que não está conseguindo fazer boa cobertura de passes longos, você ainda tem mais um problema, que é a questão da altura, que acaba atrapalhando muito mais do que deveria atrapalhar o jogo defensivo do Browns, né? Então assim, a expectativa é que o front seven consiga fazer um bom jogo. O grupo de linebackers do Browns, que desde o começo da temporada tem sido muito questionado por nós, melhorou bastante. Inclusive no domingo eu achei que foi um dos jogos onde o grupo conseguiu ir muito bem, né? Jacob Phillips, que é um rookie vindo aí de LSU, teve muitos problemas com lesões, mas nesse último jogo contra os Steelers teve um dos melhores jogos da temporada, atuou muito bem, inclusive ajudando a parar o jogo corrido. E mesmo que vocês achem que não, meu Deus, tem muito problema, é importante demais você ver os linebackers conseguindo parar o jogo corrido, ajudando inclusive a marcar um pouco mais quando a situação de passe. A gente espera que o grupo de linebackers esteja tão bem quanto foi no domingo. Vai ter a volta do B.J. Goodson, que tem sido um dos líderes aí dessa equipe nessa temporada, e então é mais um reforço que a gente espera que consiga ajudar a não deixar tão exposta assim essa secundária do Browns, né? Porque já sofreu muito ao longo dessa temporada, e no último domingo isso também, mesmo não sendo o quarterback titular dos Steelers, a gente acabou sofrendo, acho que foi o jogo que o Mason Rudolph mais teve jardas na carreira, foram 300 e poucas, se eu não me engano, não consigo lembrar de cabeça agora, mas eu sei que foram mais de 300. Então a gente espera que o Denzel Ward volte. Fica aquele questionamento que ficou aí pelo menos 2 semanas fora, acho que pelo menos uma semana fora. Tem a questão do que agora ele realmente testou positivo para a Covid, então a gente pensa todo o lado da saúde, se realmente vai estar bem para jogar, né? Mesmo liberado, a gente não sabe como é que vai estar a questão de fôlego, principalmente numa posição que você depende muito do fôlego, você precisa correr muito bem, principalmente para marcar os receivers rápidos que os Steelers têm. Então a gente fica nessa dúvida. Se jogar, a gente espera que ele consiga fazer diferença, como tem feito. É um jogador que é primeira escolha de primeira rodada, tem feito muita diferença por Browns, né, mas sozinho não tem conseguido fazer tanta diferença. Então, quando ele joga, a gente tem certeza que a secundária do Browns sobe um degrau, mas ainda tem alguns buracos que a gente espera conseguir, por alguma mágica ou algum milagre de Deus, alguma boa vontade do nosso Senhor, a gente consiga escondê-los melhor e complicar um pouco a vida do Big Ben. Mas eu acho que o jogo em si, para o Browns conseguir evitar essas bolas em profundidade, passa muito em torno da pressão na frente funcionar muito bem, apressar o passe do Roethlisberger, para que a secundária consiga não ficar tão exposta assim. Beleza, por fim, contigo mesmo, Heber, a expectativa final para o jogo. Fica aí a grande pergunta, se 18 anos fora de playoff, se entrar nessa justamente contra um time que é mesmo 2 anos fora só, é um time já veterano, já sabe como funciona jogar em pós-temporada. Os principais jogadores do Steelers já tiveram na pós-temporada, não vou nem falar de Ben Roethlisberger, por exemplo. É um muro muito alto pro Browns escalar, é o adversário ideal para eles por ter essa rivalidade, ser um time que já conhece. Qual é a tua expectativa pro confronto e pro jogo? Olha, se a gente for novamente usar o exemplo do futebol, clássico é clássico e vice-versa, né? A gente tá falando de um jogo de muita rivalidade, um jogo de 2 equipes que estão na mesma divisão, fazendo esse jogo há muito tempo. Os Steelers têm ampla vantagem nesses duelos, mas a gente sabe que o Browns, desde 99, teve pouquíssimas temporadas que dá pra gente, pelo menos, tentar comparar com o que tem sido em 2020. As equipes conseguiram uma vitória para cada lado, mesmo os Steelers tendo usado boa parte da equipe reserva no domingo, mas vale lembrar, e isso é um fator que eu acho que muitas pessoas acabam esquecendo, o Browns venceu os Steelers, teve muita dificuldade mesmo contra os reservas, mas o próprio Browns tinha mais desfalques, e se você olhar os titulares que estavam desfalcados, acaba que o Browns jogou com menos titulares do que o Steelers acabou usando no domingo. Então as 2 equipes de certa forma estavam bem desfalcadas, e isso explica o Browns não ter conseguido de certa forma um jogo muito melhor contra os Steelers. A situação para domingo não mudou tanto, a gente tem mais desfalques ainda, inclusive o desfalque do Kevin Stefanski, que é o grande nome aí da franquia.
Mas como você falou, a temporada de 2020 já tem sido muito melhor. É um ano onde cada torcedor do Browns, independente do que acontecer no domingo, vai terminar a temporada muito mais satisfeito e muito mais esperançoso do que tá para vir. Agora, falando do jogo de domingo, eu acho que seria hipócrita da minha parte falar que a gente espera que o jogo seja tranquilo. Eu acho que está muito longe de ser um jogo tranquilo para o Browns. O Browns tem muitos mais problemas do que soluções para o jogo. Mas como o Stefanski falou nas entrevistas, né, a equipe tem se preparado muito bem para enfrentar adversidades, enfrentou diversos problemas ao longo da temporada, como a lesão do Nick Chubb por pelo menos 4 jogos, ter ficado de fora, ter perdido boa parte da secundária ao longo da temporada, jogado com reservas boa parte dessa temporada, e entre outras coisas, e mesmo assim a equipe terminou com 11 vitórias, mesmo diante de tudo isso, desses todos os problemas, de um head coach novo, implementando um sistema novo, uma cultura nova na franquia. O Browns conseguiu essa resiliência e chegou até os playoffs, coroando essa atuação. Uma vitória no domingo seria muito mais do que qualquer torcedor do Browns espera, mas por se tratar de clássico, por se tratar dessa rivalidade, eu acho que o jogo acaba ficando muito mais parelho na questão da vontade, de você querer ganhar por ser um rival, por ser uma primeira vez nos playoffs. E é aquela coisa, é mata-mata. Você sabe que amanhã pode não ter outro jogo. Então, por que não arriscar ali uma coisa que talvez na temporada regular você não arriscaria? Você pode ver algum cenário onde o Baker consiga, de certa forma, se consagrar, sabendo que existe está tudo ali, de certa forma, propiciando um cenário bacana para ele. E para o Garrett também, que vai ser um outro líder que a gente espera que faça a diferença no domingo, né? Então, eu acho que gira muito mais em torno de uma história de filme, talvez, do que um cenário real, né? Eu gosto muito de filme, eu não sei vocês, mas se a gente conseguir escrever um roteiro bacana para domingo, pode ter certeza que eu vou ajudar a escrever um roteiro bacana para contar essa história de 2020 do Browns. Boa, Ricardo. O nosso final aqui, a sua expectativa para esse jogo? Eu já sinalizei, quando a gente estava conversando algumas semanas no podcast sobre qual adversário você quer enfrentar nos playoffs, a mesa geralmente já estava apontando que queria que fosse o Browns e tudo mais, e eu, desde o primeiro momento, eu não fui um dos grandes entusiastas de enfrentar o Browns. Agora já preferia enfrentar um Miami Dolphins, por exemplo. Acho que a gente eu sentiria um pouco mais seguro para o jogo. Então eu não estou 100% seguro para esse jogo contra o Browns. O Steelers passou por... Para quem acompanha o Steelers, já passou por muitos traumas em jogos no Heinz Field na era Mike Tomlin. Teve derrota para... Não no Heinz Field, né? Teve um jogo que foi fora de casa contra o Broncos. Teve derrota para David Garrard no Jaguars. Teve a derrota para o Tim Tebow. Teve a queda de 45 pontos para o Blake Bortles. Então são derrotas que dói, que eu fico com o pé atrás em primeiro jogo de playoffs do Steelers por conta disso. O engraçado é que o Steelers é geralmente o time que engrena quando vence o primeiro jogo de playoffs. Na era Mike Tomlin foi assim, ou é o one and done, ou o time vence e consegue sair bem. Teve um jogo alguns anos atrás contra o Broncos no Divisional Playoffs, contra aquele Broncos que foi campeão do Super Bowl. O Steelers esfacelado, mas o Steelers quase venceu, perdeu por conta de um lance do DeMarcus Ware. E é aquele tipo de lance que a gente falou que o Myles Garrett é capaz de fazer. Em um lance você muda completamente a partida, e o Myles Garrett forçou um fumble, o DeMarcus Ware forçou um fumble em cima do Fitzgerald Toussaint. Então, o primeiro jogo de playoff, eu sempre fico muito nervoso quando se trata de Steelers. Eu estou diferente para esse jogo de domingo, quando esse histórico. Obviamente a gente sempre, pelo lado clubista, confia, acredita, quer que a vitória venha, mas não acho que vai ser tão fácil quanto algumas pessoas já estão pintando por aí, que por conta da situação do Browns o time vai passear em campo e tudo mais. Não acho que vai ser assim, acho que vai ser um jogo de AFC Norte. E jogo de AFC Norte em playoffs tem sempre os Steelers envolvidos, geralmente, né? O Steelers já teve duas batalhas contra o Baltimore Ravens na era Mike Tomlin, uma final de conferência, jogo de divisional playoffs. Teve aquela batalha sanguinária contra o Bengals alguns anos atrás.
E agora volta para mais um jogo de AFC Norte, agora contra o Browns. Então não acho que vai ser jogo simples, vai ser jogo pegado. Jogos de AFC Norte em playoffs sempre são pegados, a diferença é de no máximo uma posse de bola, geralmente. Não acho que vai ser diferente de domingo. O Steelers vence, mas não tão simples quanto muita gente já quer pintar. Acho que tem que ter pé no chão para esse jogo. O Browns tem um jogo terrestre, como a gente comentou, respeitável e que pode engrenar sim durante a partida e pode estar sim o ritmo do jogo. Pode estar o ritmo do jogo sim, que é Nick Chubb e Kareem Hunt. Então, tem que ter muito cuidado com essas questões. Janeiro é muito voltada para isso. Então, vamos ver o jogo preso no sofá, mas torcendo, é claro, pela vitória. E grande abraço aos amigos e obrigado, Weber, por participar hoje conosco. É isso, Weber. Obrigado pela tua participação aqui. Aproveita e deixa o recado pra galera que quiser acompanhar o lado Browns desse confronto e continuar, claro, ouvindo e lendo vocês falando sobre o Browns, onde é que encontram o Dog Pound BR. Bom, pessoal, eu queria pelo menos, antes de qualquer coisa, agradecer vocês aí pelo convite novamente. Espero que dessa vez, como eu falei no começo, dê mais sorte, porque da outra vez quase pedi para tirar o episódio do ar porque foi um atropelo e a gente espera que dessa vez tenha mais sorte no jogo contra os Steelers. Mas é sempre um prazer estar podendo aqui divulgar o nosso trabalho, poder ajudar vocês, é claro, com material de qualidade, e fico feliz de poder estar aqui ajudando vocês. Da nossa parte, quem quiser continuar conhecendo o nosso trabalho, Instagram, Twitter, Facebook, o @DogPodBR, vai encontrar aí nosso trabalho nas redes sociais, com as notícias, lá no Fambonanet também, nosso grande parceiro, tem os blogs, o nosso blog com as notícias, e o podcast está aí no ar. Se você jogar DogPod Brasil, você provavelmente vai achar, encontrar o nosso trabalho, se você quiser escutar um pouquinho do que a gente vai falar pro confronto dessa semana e também conhecer um pouquinho mais dessa equipe fantástica que é o Browns, tem se tornado cada vez mais fantástica, né? No mais, eu queria agradecer aí todo mundo que tá ouvindo, agradecer pela audiência, e é sempre um prazer poder estar falando sobre futebol americano, ainda mais quando a gente fala do Browns. É isso, obrigado, Weber, obrigado você que tá ouvindo. Segue o recado aí, tanto o Black Yellow Brasil quanto o Dog Pound Brasil estão hospedados, fazem parte da rede Fambonanet, né? Fambonanet.com.br é esse grande hub de conteúdo de esportes americanos, os quais fazemos parte, conteúdo de NFL, NBA, MLB, NHL, então acompanha lá, acompanha as redes sociais do Black Yellow, @BlackYellowBR no Twitter, no Instagram, segue o canal no Telegram para ter mais notícias e fica aí de olho, porque voltamos aos playoffs, ainda temos jogo em janeiro, então a cobertura de Steelers e Browns vai ser muito forte. Dar o serviço é o Sunday Night, é equivalente ao Sunday Night Football, mesma coisinha, domingo, 10h15 da noite, transmissão da ESPN no Brasil e transmissão da NBC nos Estados Unidos, aquela equipe principal, Al Michaels e Chris Collinsworth, então do jeito que um jogo deste tamanho merece. Então voltamos na semana que vem para falar sobre o que aconteceu, esperamos que voltemos com a vitória dos Steelers, né? Um grande abraço a todos vocês, continue acompanhando e recomendando para mais pessoas e nos vemos semana que vem. Até lá. Pittsburgh's going to the Super Bowl. Here we go. If you're a facilities manager at a warehouse and your HVAC system goes down, it can turn up the heat, literally. But don't sweat it, Grainger has you covered. Grainger offers over 1 million industrial-grade products for all your operations, including warehouse HVAC maintenance. And even better, they offer access to experts and fast delivery, so you and your warehouse can both keep your cool. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.